Olá a todos. Vou falar hoje sobre alterações fisiológicas, né? No aparelho cardiovascular no esforço físico, é lógico, sob a ótica metabólica, né? O que a gente sabe é que durante o exercício físico, né, existem tecidos que são priorizados no sentido de aporte, né, de fluxo sanguíneo. E a ideia é a gente discutir de que maneira, né, o nosso organismo se adapta a essa situação e de que maneira a gente tem propriedade de utilizar algumas ferramentas para fazer análise, né? Consumo de oxigênio, atividade elétrica cardiovascular e esses detalhes, tá? Acho que antes de mais nada é fundamental a gente sempre lembrar do conceito de metabolismo, né? Ou seja, metabolismo são os processos que ocorrem dentro de uma célula, né? Ou de um ser vivo, necessários para a manutenção das funções vitais, né? Ou seja, a partir do momento que existe esse equilíbrio do funcionamento do organismo, dessa célula, a gente descreve como homeostase, né? Que seria a capacidade ou tendência do organismo ou célula de manter o funcionamento dentro de um processo de normalidade, né? A partir do momento que eu altero essa homeostase, esse equilíbrio, eu tenho o conceito de estresse. Esse estresse, se porventura o desfecho for favorável, eu tenho o conceito de eustress, e se o desfecho for desfavorável, eu tenho o conceito de distress. Então, um exemplo prático na interação com o exercício físico, se porventura o treino for devidamente estruturado, o desfecho vai ser com uma otimização da função muscular. Se porventura existe uma lesão muscular, existe uma alteração da integridade, da homeostase, esse desfecho, ou seja, decorrente do estresse, o desfecho é com perda de função, decorrente do reparo tecidual. Esse estresse metabólico a gente pode avaliar em nível de célula, tecido, órgão, sistema ou indivíduo. Se porventura o objetivo for avaliar em nível de célula e tecido, a gente utiliza alguns indicadores bioquímicos, né? Ou seja, esses indicadores bioquímicos, eles evidenciam alteração de integridade celular ou realmente dano, né, celular. Existem indicadores de integridade de órgão e sistema, né, que são as provas funcionais, se porventura tiver interesse em saber como é que o sistema respiratório do paciente se encontra, a gente faz uma prova de função pulmonar. Se porventura quiser avaliar como é que funciona, como é que está o sistema cardiovascular desse paciente, né, a gente faz um teste ergométrico, por exemplo, tá? Mas lembrar sempre que a gente interage com pessoas, né, e as pessoas apresentam manifestações clínicas, que são sinais ou sintomas. Sendo sinais o que a gente observa do nosso indivíduo, do nosso paciente, e sintomas o que ele apresenta de queixa, né? E ainda, para contextualizar, o timing desse estresse. Quer dizer, o tecido epitelial, se porventura existe um estresse agudo, ele responde com bolha. E se existe um estresse sob a ótica do tecido epitelial crônico, tem um calo, né? Então, sempre na nossa rotina, né, a gente sempre fica de olho a possíveis fatores causadores de estresse, né, de alteração de homeostase, de alteração de equilíbrio, né? Então, classicamente, a gente tem os acidentes, né, as queimaduras, processos de desnutrição, né? Hoje a gente pode discutir overnutrition, né, o excesso de nutrição também combina com estresse, né, induzindo, ou seja, altera a integridade, nosso corpo precisa se adaptar, né? Quando a gente fala de esporte, além dos aspectos relacionados à lesão, eu acho que é interessante a gente começar a falar um pouquinho da função muscular. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma célula em equilíbrio e eu coloco essa célula para se movimentar, exercitar, ou seja, o padrão de contração muscular concêntrico ou excêntrico, ou seja, concêntrico é uma contração onde geralmente existe um encurtamento da fibra muscular, né? O excêntrico existe uma contração com um alongamento da fibra muscular. Ou seja, tanto o exercício concêntrico quanto excêntrico, associado à própria mobilidade de articulação, culmina com alteração do equilíbrio, da homeostase. Ou seja, existe, né, uma resposta adaptativa a essa alteração, né? E decorrente, né, dessas contrações e dessa mobilidade articular, existe uma alteração de integridade da célula muscular. Em decorrência dessa alteração da integridade da célula muscular, existe um recrutamento de células responsáveis pelo reparo dessa célula muscular. Então, a partir do momento que eu tenho uma célula inicial e eu tenho um estímulo aqui do exercício físico, eu vou induzir uma alteração de integridade. Decorrente dessa alteração de integridade, eu vou ter um recrutamento de células, onde nessa fase intermediária o desfecho é o quê? É uma célula muscular mais adaptada do que previamente. Esse é o conceito de eustress. O que a gente sabe é que muitas vezes, decorrente do funcionamento dessa célula muscular, ou seja, da atividade muscular, existem liberações de algumas substâncias com repercussões sistêmicas, né? E se porventura a gente for falar, por exemplo, do equilíbrio ácido-base, ou seja, existe o funcionamento da célula,
a partir do momento que essa célula ela começa a se movimentar, ter contração, aumenta a necessidade do funcionamento, né? Aumenta a necessidade de oxigênio. O funcionamento dessa célula aumenta o metabolismo. Então, essa célula utiliza substratos energéticos, tem o processo na presença ou não de oxigênio, né, que gera energia. Decorrente dessa célula inicial, dessa molécula inicial que gerou energia, a gente tem um lixo celular, um metabólito, né? Conforme a característica do funcionamento dessa célula, chega um determinado momento, e vamos dar o exemplo aqui, por exemplo, num teste progressivo, como a gente faz um teste ergométrico, ou seja, a gente utiliza a ferramenta, né, ou um cicloergômetro ou uma esteira, a gente induz o organismo a um exercício, né, no sentido incremental. Se for na esteira, a hora eu aumento a velocidade, posso também mexer na inclinação, e se for no cicloergômetro, eu posso mexer na cadência ou na carga. Qual que é a ideia? Eu faço um teste progressivo, a cada minuto que passa eu vou aumentando a carga, então a gente consegue determinar a partir de que momento existe um desequilíbrio entre a formação desses lixos celulares e a capacidade de remoção, né? As características, geralmente, desses lixos celulares, né, eles apresentam moléculas ácidas, né? A gente pode falar, por exemplo, ácido lático. Existem outros compostos ácidos, né? Cetacetato, hidroxibutirato, por exemplo, cetoácidos, né? Então, a partir do momento que eu tenho um acúmulo de substâncias ácidas em nível muscular, eu vou ter um tamponamento via bicarbonato gerando mais ácido carbônico, que se dissocia em CO2 e água. Ou seja, quanto maior a acidose aqui no exercício de causa metabólica, eu vou ter maior concentração de CO2, que é a hipercapnia. E a hipercapnia é o principal estímulo bulbar para a hiperventilação. Então é interessante, durante um teste ergométrico, no caso, quando a gente acrescenta análise de gases, né, análise de O2 e de CO2, ou seja, a gente sabe quanto de oxigênio tem no ambiente, a gente sabe quanto a pessoa inala e quanto exala. Essa diferença está sendo fixada no pulmão para o coração levar para os tecidos em atividade. Junto com a análise do O2, eu tenho a análise de CO2. Se porventura eu estou fazendo um teste progressivo, incremental, a partir do momento que o indivíduo começa a hiperventilar, a gente tem propriedade de fazer a inferição que aquele é o momento que o indivíduo começou a compensar a acidose metabólica hiperventilando, ao princípio do teste cardiopulmonar, né? Uma outra coisa interessante durante o exercício, principalmente da fisiologia do exercício, essa figura clássica do marcado, né? O débito cardíaco em repouso é aproximadamente 5 litros, né? O Guyton, Tratado de Fisiologia Humana, ele coloca 5,6 litros, né? Mas didaticamente, vamos utilizar 5 litros, né? Isso em repouso. Durante o exercício, esse débito cardíaco vai para 25 litros. Quer dizer, esse aumento ele é bem exponencial. E, Franz, de que maneira aumenta esse débito cardíaco? Lembrando que débito cardíaco é o volume sistólico final vezes a frequência cardíaca. Quer dizer, o quanto de sangue está saindo do coração vezes o número de vezes que ele está batendo por minuto, tá? Então, existem aqui algumas adaptações, e o que mais chama atenção, no sentido de aumentar o volume sistólico circulante, né, são os órgãos de complacência vascular, como o fígado e baço, né? Então, são espécies de esponjas, né? Então, a partir do momento que você começa a se exercitar, existem compressões das cápsulas, né, dessas vísceras, né, cápsulas esplâncnicas, né? Então, na cápsula do fígado, por exemplo, cápsula de Glisson, né? Então, às vezes as pessoas até têm dor, né? Seja no lado direito do fígado, do lado esquerdo, do lado do baço, né? Então, a partir do momento que você começa a se exercitar, existem compressões dessas cápsulas, né, no sentido de aumentar a volemia, né? E é lógico que existem fatores locais em nível de músculo que controlam, né, esse fluxo local, favorecendo, né, a chegada desse volume sanguíneo em nível local, em nível de músculo, né? Então, por isso que justifica, durante o repouso, 20% aproximadamente desses 5 litros vai para o músculo e durante o exercício, 84%. A gente sai de um fluxo sanguíneo em nível de músculo de 1 litro para 21 litros, né? E é lógico que, pensando aí em vísceras, por exemplo, o fígado, né, 27% no repouso, durante o exercício cai para 2%. Tá? Então, existe uma redistribuição desse fluxo sanguíneo, né, para o músculo e diminui em outras áreas específicas, né? Paralelamente, esse sangue circulante, né, ele precisa ser oxigenado. E essa troca, né, de gases entre o sangue arterial e o sangue venoso se dá de forma passiva, através de difusão. Então, a pressão de oxigênio em nível de alvéolo é de 100 milímetros de mercúrio.
a pressão do CO2 é de 40 milímetros de mercúrio. Então, se você tem aqui, num sangue venoso, 40 milímetros de mercúrio de oxigênio, é lógico que o sangue, o oxigênio em nível de alvéolo, ele tem uma tendência a realmente oxigenar, né? Então, é essa diferença aqui que justifica a pressão de oxigênio no sangue arterial de 100 milímetros de mercúrio e a pressão de CO2 de 40 milímetros de mercúrio. Enquanto no sangue venoso, pressão de O2 de 40 milímetros de mercúrio e pressão de CO2 de 46. Então, isso justifica essa troca gasosa aqui em nível de capilar pulmonar. Quando chega no músculo, esse músculo ele é oxigenado, né? A pressão de oxigênio chega de 100 milímetros de mercúrio e vai para uma pressão de 40 milímetros de mercúrio, e é esse sangue aqui que retorna para o alvéolo para ser reoxigenado. É a mesma coisa em relação ao CO2, né? Então, em repouso, a gente tem que 3 a 4 ml por minuto a cada 100 gramas de músculo. Durante o exercício, ele sobe para 50 a 80 ml, né, por 100 gramas de músculo. É lógico que isso se deve muito mais a fatores locais, de fluxo local, sanguíneo local, né? Então, uma coisa que chama atenção é, em repouso, 20 a 25% dos capilares musculares, eles não têm sangue fluindo, né? Eles passam a ter, na verdade, quando a gente começa a se exercitar, né? Ou seja, passa de 90% desses capilares passam a ter esses fluxos contínuos em nível muscular. Os principais reguladores, né, do fluxo sanguíneo local, nível muscular, são decorrentes da própria contração da atividade muscular. Então, se porventura existe a geração de energia, né, a própria mudança na concentração de ATP já justifica uma vasodilatação local, né, no sentido de acolher mais esse fluxo sanguíneo, né? A adenosina é o principal vasodilatador em nível tecidual, né? O potássio, acetilcolina, né, a própria o aumento da concentração de CO2 como metabólito, né, do funcionamento dessa célula também, quer dizer, a alteração do pH, o ácido lático local, né, são substâncias que vasodilatam, né, ou seja, direcionam o fluxo sanguíneo para essa musculatura realmente ter esse aporte de oxigênio e de outros nutrientes, né. Existe, paralelamente, o controle nervoso, né? Quer dizer, existe uma descarga simpática maciça, né, durante o exercício físico, né? Então, existe vasoconstrição em alguns vasos específicos que não estão em atividade, né? E existe vasodilatação em outros vasos que realmente necessitam, né, desse aporte de fluxo local, né? Então, decorrente dessa descarga maciça simpática, né, você tem a liberação de adrenalina, noradrenalina, isso tem repercussão favorável na frequência cardíaca, né, ou seja, o cronotropismo, né, crono de frequência positivo, uma força de contração positiva, inotropismo, né. Existe também o mecanismo de Frankenstein, né, ou seja, a partir do momento que eu tenho mais sangue circulante, né, eu tenho mais sangue chegando nas câmaras cardíacas, né. Então, você tem uma otimização da disposição das miofibrilas, né, dos cardiomiócitos, e isso melhora a efetividade, né, na força de contração, na função de contração, né. Como eu falei para vocês, existe vasoconstrição em arteríolas de circulação periférica, né, com exceção dos músculos em atividade, e também no nível venoso, né. Então, é interessante, no nível venoso, você tem uma venoconstrição, que favorece ainda mais o retorno venoso, né? Lembrar que tem as válvulas venosas que não permitem, em situações fisiológicas, o movimento retrógrado, né? Ou seja, tudo favorecendo o retorno venoso para o coração. Então, você tem uma situação que culmina com a elevação da pressão arterial durante o exercício, né? Ou seja, você aumenta o débito cardíaco, que é o volume sistólico você aumentou, a frequência cardíaca você aumenta, e você tem uma influência na resistência vascular periférica, né? Então, é essa situação aqui que justifica realmente o comportamento, tanto na parte venosa quanto na parte arterial. Tá? E lembrando das válvulas que favorecem, associadas à própria contração muscular, favorecem o movimento sempre pró-coração, né? No sentido de retorno venoso. Tá? Existem também os barorreflexos, né? Os baroceptores, quimioceptores, metaboceptores. Né? Então, os baroceptores são mais comuns, na verdade, no seio carotídeo e no cajado da aorta, né? Então, eles justificam a presença ou não de hipotensão postural, né? Eles que fazem um ajuste no sentido de força de contração, para que a gente não tenha hipotensão quando a gente tem a alteração ortostática nossa aqui. Os metaboceptores em nível de periferia, os ergoceptores, conforme o número de fibras musculares sendo recrutadas, eles apresentam repercussões em nível de bulbo, né?
no centro cardiovascular, que é o ventro lateral. Tá? Então, é mais ou menos esse o cenário que justifica o aumento do débito cardíaco e, principalmente, né, durante o exercício, esse débito cardíaco ser direcionado para os tecidos de atividade. É lógico que a gente está falando principalmente de músculo. Né? Nesse momento, é interessante a gente citar o comportamento das trocas gasosas durante o exercício, o volume de oxigênio e o volume de CO2. Né? E quando a gente fala de trocas gasosas, de fisiologia do exercício, é difícil a gente não citar o Astanos, né? Per Orloff Aston, né? O papa da fisiologia do exercício. Então é interessante que, conceitualmente, parte-se do pressuposto que se você tiver a propriedade de analisar volume de O2 e volume de CO2 durante um exercício, né? E sabendo que essas variáveis elas variam conforme a intensidade do trabalho, se porventura você induzir o organismo, o indivíduo, num esforço, fazendo essa análise do consumo de oxigênio e do CO2 durante esse esforço, você vai ter um pouco de propriedade de avaliar a integridade desses tecidos, né, desse sistema cardiorrespiratório. Né. Paralelamente, a gente sabe que o teste ergométrico, o stress test, né, pensando em estresse de coração, quer dizer, é um teste que você analisa a atividade elétrica, né, desse miocárdio, né, durante o exercício. E se porventura tem um sofrimento desse miocárdio, ele culmina, né, com alteração dessa atividade elétrica. Né. Então é interessante a gente acoplar o teste ergométrico associado à análise de O2 e de CO2. Né. E aí tem classicamente, lá no início, o Douglas Begg, né, e cada vez mais com o avanço da tecnologia existem novos equipamentos, né, e sempre projetando também a especificidade da maneira como a gente vai avaliar, né, o que esse indivíduo faz de atividade ou não, ambientes aquáticos ou não. Então a gente começa a falar da aplicabilidade desses conceitos. Né? O primeiro conceito é o teste ergométrico. Quer dizer, qual que é o teste ergométrico? Né? Geralmente a gente utiliza para determinar a tolerância ao esforço físico desse indivíduo. Né? E é lógico que através da avaliação da atividade elétrica do miocárdio, a gente consegue avaliar se existe ou não um sofrimento desse miocárdio. Né? Geralmente, quando esse miocárdio está em sofrimento, ele apresenta algumas repercussões no sentido de função, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Ou seja, se porventura não houver uma elevação da pressão, é um déficit de função, se não houver elevação da frequência, é um déficit de função, isso também pode corroborar com uma doença arterial coronariana, né? Ou com uma alteração de integridade do miocárdio, ou então a própria atividade elétrica alterada, né? Que justifica o sofrimento desse miocárdio. Né? E quando a gente acrescenta, né, a análise de gases, né, de consumo de oxigênio e de CO2, aí a gente tem, na verdade, o teste cardiopulmonar, ou ergospirometria, né, que a gente consegue avaliar na intensidade máxima, assim como a gente faz com o teste ergométrico, a gente vê a frequência cardíaca máxima, a pressão arterial máxima, né, tanto sistólica quanto diastólica. No teste máximo, a gente vê o VO2 máximo. Ou seja, oxigênio é um gás, O2. E como um gás, a gente analisa através de volume. Então, o volume de oxigênio na intensidade máxima é o VO2 máximo. Né? E a gente consegue determinar, como eu estava falando inicialmente para vocês, através do padrão da ventilação, a partir de que momento, num protocolo incremental, esse indivíduo começou a hiperventilar. Ou seja, a partir de que momento evidencia-se um acúmulo de substâncias associadas à acidose metabólica, esse organismo está precisando ventilar. E a esse nome, esse termo, a gente, né, utiliza aí o conceito de determinação do limiar anaeróbico, aeróbico, ou mais classicamente o limiar ventilatório. Tá? Então, as indicações de teste ergométrico, geralmente para avaliar a doença arterial coronariana, comportamento pressórico frente ao teste ergométrico, algumas alterações de ritmo do funcionamento do coração, arritmias e a população em geral. Né? Existem os protocolos para tal, né? Um bom protocolo, consensualmente falando, né? No teste aí, especificamente cardiopulmonar, é 8 a 12 minutos de duração. Ou seja, se porventura você não estruturar um protocolo onde você consiga avaliar esse indivíduo de 8 a 12 minutos, certamente o protocolo não foi apropriado para aquele indivíduo. Né? Não pode durar nem muito mais que 12, nem muito menos que 8. Tá? O que mais chama a atenção desses protocolos são características incrementais. Né? Geralmente, a cada minuto, a gente vai aumentando. Então, classicamente, a gente tem o Bruce, o Elestad, o Astand, né? Onde a gente trabalha a velocidade de inclinação. O protocolo de Balk, é um protocolo de caminhada, 5,2 km por hora. A velocidade é contínua durante todo o teste. A gente vai subindo 1 grau de inclinação a cada minuto que passa, até 25 graus. Existem outros específicos. Em atleta, a gente utiliza o protocolo de rampa, onde a gente trabalha com incremento de velocidade a cada minuto que passa. E em determinado momento, a gente trabalha com inclinação também. Mas o essencial é evidenciar que são protocolos incrementais, de características progressivas, onde o objetivo é induzir uma acidose de causa metabólica nesse organismo
e a gente avaliar de que maneira a gente tem propriedade de inferir como esse organismo está reagindo a esse estresse, né, a esse teste de exercício físico, que é um stress test. Né? E aqui são figuras onde a gente observa, né, o que seria esperado do comportamento da frequência cardíaca, né, aqui nessa figura superior. Então, a gente espera com o incremento do teste, né, com a evolução aqui, a gente vai aumentando a frequência cardíaca, quando bate no máximo, aí começa a ter o descenso da frequência cardíaca. É a mesma coisa em relação à pressão arterial, principalmente a sistólica, né, ela sobe durante o exercício, aqui no caso a gente está falando de exercícios como esteira ou cicloergômetro, né, e a diastólica dificilmente ela se altera em condições fisiológicas, muitas vezes ela até pode abaixar nesses exercícios, principalmente da esteira, tá? Então, a partir do momento que a gente sabe o que é esperado, se porventura não subir a frequência cardíaca, né, um déficit cronotrópico, evidencia alteração de integridade do miocárdio, assim como o comportamento pressórico, se não houver elevação, também culmina com evidência de alteração de integridade do miocárdio. Né? Existe um valor que a gente considera até 22 de sistólica como fisiológico, acima disso a gente descreve como hiperreatividade pressórica, né, de diastólica até 12 no normotenso, até 14 de hipertenso. São aspectos interessantes, né? Tem dois cenários aqui, quando a gente vai avaliar a resposta pressórica no indivíduo, né? Avaliar em situação com uso da medicação ou sem uso da medicação. Se porventura a ideia é avaliar realmente, né, a patologia em si, geralmente a gente orienta a evitar a medicação no dia do teste. Né? Existem algumas medicações que mascaram o teste. Lembrando que teste ergométrico é um teste mais específico do que sensível. Um teste específico é aquele teste que dá negativo para doença que não tem patologia. Ou seja, aquele paciente que não tem patologia, aquele indivíduo que não tem a patologia, ele vai dar um teste negativo, essa é a especificidade. Sensível, sensibilidade é o teste positivo naquele indivíduo que tem a doença. Então, o teste ergométrico é um teste mais específico do que sensível, e quando a gente acrescenta a análise de gases, a gente melhora um pouco a sensibilidade dele. Porque a gente acrescenta uma variável, principalmente aqui, que é o pulso de oxigênio, que é a relação VO2 pela frequência cardíaca. Tá? Então, se porventura a ideia for avaliar se esse teste é positivo ou não para a doença arterial coronariana, clinicamente a gente orienta evitar o uso da medicação, porque a medicação pode mascarar esse trabalho do miocárdio, principalmente bloqueador de canal de cálcio e beta-bloqueador. Então, existem algumas situações que a gente precisa ponderar a indicação do teste e de que maneira a gente vai nortear a nossa conduta. Existem dias, por exemplo, no caso do beta-bloqueador, quantos dias antes do teste a gente orienta a suspender ou não, né? Para que o indivíduo não vá fazer o teste beta-bloqueado. Se, porventura, a finalidade do teste for avaliar a capacidade funcional útil no sentido de ajuste de treino, aí é um outro cenário. Aí esse indivíduo ele vai fazer o teste em uso das medicações, porque essa é a realidade dele no dia a dia. Lembrando que algumas medicações, como o beta-bloqueador e o bloqueador de canal de cálcio, influenciam no valor da frequência cardíaca. Então, muitas vezes, alguns colegas utilizam a frequência cardíaca como prescrição de treino. E se, porventura, você tiver uma situação com o uso da medicação, é importante você avaliar o indivíduo com a medicação. Né? Porque, senão, sem a medicação no teste dá um valor de frequência, que o indivíduo no dia a dia com a medicação, ele nunca vai atingir a frequência. Observações importantes. Né? Outros detalhes interessantes, então aqui você quer um comportamento, por exemplo, da pressão arterial diastólica do indivíduo fisicamente ativo, né? Geralmente não são raros as situações de descenso. Né? Uma outra coisa interessante é o descenso da frequência cardíaca no primeiro minuto pós-teste, né? 12 a 18 batimentos, é o que a literatura sugere como um prognóstico de patologia cardiovascular. Então, ou seja, a partir do momento que você pegou a frequência máxima, no primeiro minuto de repouso, a gente espera um descenso de 12 a 18 batimentos por minuto. Tá? Acrescentando a análise de gás, a gente tem então o conceito da ergospirometria, né, onde a gente consegue avaliar a capacidade máxima, a aptidão máxima, né, aptidão cardiorrespiratória, a literatura científica sugere como padrão ouro, né, o VO2 máximo, e a determinação dos limiares, ou seja, a partir de que momento esse indivíduo começou a entrar em acidose metabólica e começou a hiperventilar. Né? Então o VO2 é uma medida objetiva de capacidade funcional, avalia a capacidade de ofertar e utilizar oxigênio em relação ao nível de energia, de miocárdio, integridade de coração e pulmão. E é interessante, porque se porventura a gente for avaliar um paciente, né, um indivíduo que não tem muito hábito, familiaridade com os ergômetros, né, ele vai fazer geralmente um VO2 pico. Então, quando você está fazendo um teste, 8 a 12 minutos, é o protocolo consensual, né, no sentido de ideal,
O indivíduo, quando ele vai chegando no máximo, a curva de oxigênio ela não vai mudando muito, né? Ele vai fazendo um platô de VO2. Se porventura o indivíduo ele não tem essa aptidão, esse conhecimento, essa familiaridade com o teste, ele vai fazer um VO2 pico e a gente descreve como VO2 pico, né? Então é o valor mais alto do consumo de oxigênio durante um teste de característica progressiva. Né? Existem alguns fatores que afetam, né, o consumo máximo de oxigênio. O tipo de exercício, lógico, influencia bastante, né? Porque o tecido metabolicamente ativo influencia diretamente o consumo de oxigênio. Né? Hereditariedade, né? O estado de treinamento, até 20% pode influenciar. O VO2 máximo, né? O estado de treinamento ele vai influenciar principalmente o momento que esse indivíduo entrou em acidose ou não, até que ponto ele consegue compensar essa acidose hiperventilando, né? Que são os dois limiares que a gente vai falar. Sexo, né? Diferença de sexo, massa, né? Composição de massa muscular, a composição corporal e faixa etária é uma grande incógnita, né? Então, isso aqui é um trabalho bem, são dados, né? Relacionados aí a um grupo que, pô, historicamente fez muito teste cardiopulmonar, né? Que é o pessoal do professor Turíbio. E ele evidencia que, na verdade, os ciclistas, né? Até então, eram os indivíduos com maior aptidão cardiorrespiratória, os maiores valores de VO2, né? Eu acredito que mais recente, a gente tem um pouco de propriedade para acrescentar nesse gráfico aqui, os atletas de jiu-jitsu, né, os atletas de MMA, realmente eles apresentam VO2 bem consideráveis, né, atletas de esqui, cross-country, e mais recentemente os atletas de crossfit, né, são atletas que realmente a gente encontra VO2 aí na casa de 65, né, são bem expressivos, né. Aeróbico, limiar aeróbico, limiar ventilatório, né, na verdade é o quê? Então, a célula está em movimento, a célula muscular, o indivíduo começa, por exemplo, caminhando, a cada minuto que passa a gente vai aumentando a velocidade, chega um momento ele vai correndo e a gente vai aumentando a velocidade da corrida. Então, em nível celular, existe a oferta de oxigênio, no sentido de oxidação de um substrato energético. Esse substrato energético ele é oxidado, tem a reação com o oxigênio, libera energia e existe o lixo celular, o metabólito. Se fosse um carro, ele usa gasolina, álcool, diesel, a molécula é grande, reage com oxigênio a nível de motor, gera energia, e tem o metabólito que sai do escapamento. No organismo, a célula é um sistema fechado. Então, o que acontece? A molécula maior, quando reage com oxigênio e gera energia, o metabólito, o fragmento dessa molécula, é reutilizado para gerar de novo energia. É o ciclo, né? Ciclo de Krebs, por exemplo. Na presença de oxigênio, na ausência de oxigênio, ciclo de Core. Né? Ou seja, na ausência de oxigênio, tem 6 moléculas, no caso de carboidrato, que geram 3 moléculas do lactato, que é uma substância ácida. Então, o que acontece é exatamente isso. Durante o esforço, a gente consegue saber a partir de que momento o indivíduo começou a hiperventilar. Né? Ele começou a hiperventilar no momento que começou a acumular, ou seja, a capacidade de produção dessas substâncias ácidas está maior do que a capacidade de remoção. Então, essas substâncias começaram a se acumular em nível de tecido. Então, se porventura eu estiver analisando o pH sanguíneo, a partir daquele momento a tendência é começar a alterar o pH. Se eu estiver dosando substâncias ácidas, a partir daquele momento começa a subir as substâncias ácidas. Se eu estiver analisando a ventilação, a partir daquele momento eu começo a ver o momento que ele hiperventila. Então, na verdade, são sinônimos. Né? O indivíduo está hiperventilando para compensar uma acidose metabólica. Se eu dosar o pH, eu vou ver essa alteração no pH, e se eu tiver algum indicador de substâncias ácidas, como por exemplo o lactato, eu vou evidenciar um aumento do acúmulo dessa substância, né? Um aumento da concentração dessa substância. Né? E a partir do momento que o indivíduo começou a hiperventilar, ele está hiperventilando para compensar essa acidose. Então, se porventura a gente estiver fazendo uma cinética de lactato, conforme a evolução do treino, né, ou do esforço que você vai fazendo no contexto incremental, você vai fazendo análise da concentração de lactato, existe um ponto de inflexão. Esse é o ponto do aumento da concentração de lactato, ou seja, o limiar de lactato, medido de maneira direta. Se porventura, durante o esforço, estivermos analisando a ventilação, certamente vai ser o ponto onde o indivíduo vai hiperventilar para compensar essa acidose metabólica, ou seja, é o ponto limiar ventilatório, né? Neste momento, o indivíduo ele começa a hiperventilar para compensar essa acidose. E ele vai hiperventilando até determinado momento, que é o ponto de compensação respiratória. Ou seja, as principais assessorias, os colegas que utilizam, né, essas ferramentas no sentido de prescrição de treino, eles utilizam exatamente esses dois pontos. O momento onde o indivíduo entra
em anaerobiose, ou seja, o indivíduo começa a hiperventilar para compensar essa acidose metabólica, isso é um momento geralmente que evidencia em nível de célula, né, a dificuldade de manter o metabolismo em presença de oxigênio, e ele vai hiperventilando até esse ponto de compensação respiratória, né, que são os 2 pontos. Na rotina, a gente utiliza ou a frequência cardíaca desses 2 momentos, ou a carga em que esses momentos ocorreram, ou a velocidade na esteira, ou a potência na bicicleta, né, conforme o ergômetro sendo utilizado aí na análise, né? E aí é lógico que quando a gente chega no ponto máximo, a gente fala de VO2 máximo. Esses pontos, eles são referenciados em porcentagem do VO2 máximo, né? Quantos por cento está o seu primeiro limiar, ou limiar ventilatório, limiar anaeróbico, aeróbico, em quantos por cento do máximo está o seu segundo limiar, ou ponto de compensação respiratória, né? Então essa é a situação quando a gente faz o teste cardiopulmonar, ou a ergospirometria, né? Os critérios para a gente falar se o teste foi máximo ou não é frequência cardíaca máxima, né? Bater mais que 90% da frequência prevista para a idade, né? 220 menos a idade, é a fórmula mais clássica utilizada, existem inúmeras outras fórmulas, né? Essa fórmula até, 220 menos a idade, geralmente ele cita alguns seus de Carvone, né? Mas historicamente, virando a literatura uma vez, dificilmente você vai ver alguma associação. Escala de Borg, a escala da percepção subjetiva de esforço, né? Uma escala que classicamente vai de 6 a 20, ou seja, Borg era um pesquisador, estudava muito nadador, jovens, né? Então, na natação, ele avaliava se o indivíduo estava fazendo um esforço muito, muito leve ou muito, muito pesado. E ele pegava a frequência cardíaca, né? Nesses momentos, né? Então, quando a gente fala Borg 6, é um exercício muito, muito leve, né? A analogia clássica do artigo original, 60 batimentos por minuto. Ele colocou 6. Esforço muito, muito extenuante, exaustivo, 20, né? A frequência, na verdade, era 200 batimentos por minuto. Então, um dos critérios de teste máximo é a frequência, bater 90% da frequência para a idade, Borg máximo, né? 6 a 20, é o indivíduo falar que está no 20, ou existe uma analogia, né? Um Borg adaptado, a gente faz um padrão de escala Likert, né? De 0 a 10, e o indivíduo quantifica o esforço. Se ele achar que está no 10, a gente tem também um critério máximo, né? Platô de VO2, ou seja, por mais que você aumente a intensidade de esforço, não vai aumentar o consumo de oxigênio, faz um platô, é um outro critério de teste máximo, né? E o coeficiente respiratório maior que 1,1. Então, classicamente, na literatura, nos últimos anos, aí, se vocês forem analisar, o teste é considerado o máximo se você tiver pelo menos aí 2 desses fatores, desses componentes, né? Para atleta, geralmente a gente usa o quê? A gente usa exaustão voluntária, o indivíduo pedir para parar. Né, existem outros critérios, né? Eu tive um pouco de experiência, o pessoal pré-transplante cardíaco, né? O critério de interrupção é síncope, né? O indivíduo fazia síncope, né? A gente entrava com o dispositivo com uma cadeira atrás até o indivíduo voltar, né? Situação pré-transplante cardíaco, né? E lembrar que, na verdade, são detalhes, né, que a gente utiliza na nossa ferramenta, né, quando a gente vai lidar principalmente atletas de alto rendimento, né? São detalhes que fazem a diferença, né? E no sentido aí de medicina baseada em evidência, né? Os dados científicos evidenciam geralmente nos estudos, na média, desvio padrão, se deu diferença estatística ou não, né? P menor que 0,05. Acho que quando a gente vai para a prática, o nosso indivíduo é 100% do nosso trabalho, né? Então, se vocês forem analisar em alto rendimento, não existe diferença estatística entre o primeiro e o último colocado. Tá? Ou seja, no sentido de assistência, aquele indivíduo que a gente está lidando, ele faz parte de 100% do nosso esforço aí da gente pôr em prática o conhecimento técnico que a gente tem. Tá bom? A ideia agora, no próximo módulo, vai ser a gente vai avaliar, né? Uma coisa é a gente utilizar essas ferramentas no exame pré-participação para detectar principais situações passíveis de prevenção, de agravo, de eventos adversos durante a prática de exercício, né? Quando a gente vai na linha de frente, a gente vai falar de pró-participação, ou seja, de que maneira a gente consegue utilizar, né, através de testes específicos de consumo de oxigênio, né, realmente o condicionamento cardiorrespiratório daquele indivíduo. Quer dizer, se o indivíduo ele é lutador de boxe, a gente vai avaliar ele no boxe. Se o indivíduo é remador, a gente vai avaliar ele no remo. Se ele é judoca, é no judô, né? Então, a gente precisa tomar esse certo cuidado, né, quando a gente vai falar de atleta de alto rendimento, porque se porventura a gente pautar os nossos conceitos em cima de um teste cardiopulmonar, às vezes o indivíduo não sabe correr. Então, de repente, o VO2 dele dá baixo na esteira, mas ele é nadador, né? Ele é ciclista e está sendo avaliado na esteira, ou o oposto, ele é corredor e está sendo avaliado na bicicleta, né? Então, lembrar dessa especificidade, é lógico que eu estou falando de alto rendimento, né? E alto rendimento eu não digo só aquele indivíduo que tem um desfecho competitivo em nível de campeonato brasileiro, sul-americano, mundial, né?
Eu acho que hoje o que a gente vem observando, na verdade, é a população em geral, né? O indivíduo, de repente a mulher, ela é mãe, ela é empresária e ela ainda arruma um tempo no dia a dia para se dedicar ao treino, né? Para projetar algumas provas, né? Então, são situações multifatoriais que influenciam o desempenho, né? Então, lembrar que o exame pré-participação geralmente é na fase inicial, antes da temporada, vamos excluir qualquer patologia, qualquer acometimento cardiovascular, repercussões deletérias no sentido de integridade do padrão respiratório, né? Eu acho que contextualizar a informação é a parte nobre da ciência, tá? Onde a gente vai discutir dados como, por exemplo, esses lutadores de boxe, né? Esses indivíduos no boxe